Oi, amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, animados para esse final de semana. Eu tô animadíssima. Bom, vamos começar a nossa aulinha. Hoje tem assunto novo. Hoje vamos falar sobre os quilômetros. E o que são quilômetros? É isso que a gente vai ver agora. Antes de começar a falar de quilômetros, a gente vai relembrar os assuntos que demos na aula passada. Bom, falamos sobre o metro. Vocês lembram o que é metro? Que a gente usa, que eu usei até aquela fitinha para mostrar a vocês o tamanho do metro. Que o metro tem quantos centímetros dentro? Tem 100 pedacinhos daqueles centímetros. Então, dentro de um metro tem 100 centímetros, vocês lembram? Ah, e quando a gente vai falar sobre o metro, para não ficar botando 5 metros, 3 metros, 10 metros, a gente ó, abrevia. O que abrevia? A gente só usa uma letrinha, que quando a gente vê aquela letrinha, a gente vai saber que já é a palavra metro, que é a letrinha M. A gente usa o M, ao invés de ficar botando metro, metro, metro toda vez. Depois a gente conheceu o centímetro. Vocês lembram que os centímetros são aqueles pedacinhos que estão dentro do metro? E que eu disse que dentro daquele pedacinho tem 10 pedacinhos pequenininhos, vocês lembram? Que aqueles pedacinhos pequenininhos que tem dentro do centímetro se chama milímetro. Vocês lembram? Ok. Bom, centímetro, olha, é representado por cm. Quando a gente quer falar de centímetro e não quer escrever a palavra toda, a gente só coloca cm. Falamos sobre milímetro, que são aqueles pedacinhos que estão dentro dos centímetros. Aquelas linhazinhas bem pequenininhas, não é mesmo? Bom, quando a gente quer falar do milímetro e não quer botar a palavra toda, a gente só usa mm. E hoje vamos conhecer o quilômetro. Quando a gente quer saber o tamanho, o lugar, né, a distância, tipo daqui de onde eu tô até a casa de vocês. A gente sabe que é longe, né? Então, para poder calcular essa distância, imagina a gente ter que pegar uma fita e sair medindo metro por metro. Não tem condições, não tem como. A gente passaria dias, meses, anos, quem sabe, para medir a distância de um lugar para outro. Então, a gente usa, para medir distâncias, lugares longes, a gente usa, o quilômetro. E quando a gente se refere a quilômetro e não quer escrever a palavra toda, a gente usa, o km. Já que agora apresentei o quilômetro a vocês, vamos conhecer um pouquinho sobre o que é o quilômetro e como medimos o quilômetro. Bom, como eu disse a vocês, o quilômetro serve para medir lugares, né, distantes, para a gente não sair medindo um metro por metro. E vocês lembram que eu disse a vocês que quando a gente tem um metro, aqui dentro tem 100 centímetros, não é? 100 pedacinhos pequenininhos de centímetros. E quando a gente tem 1 quilômetro, quantos tem dentro de 1 quilômetro? Gente, dentro de 1 quilômetro tem 1000 metros. É como se eu saísse contando, ó. Aí depois dois, saísse contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fosse medindo, fitinha por fitinha, assim, ó. Botasse uma fitinha desse tamanho, depois outra do lado, depois outra, 1000 vezes. Então, dentro de 1 quilômetro, tem 1000 metros, ó. Dentro de 1 quilômetro, 1000 metros, ok? Então, já que agora a gente conhece um pouquinho do quilômetro, vamos começar a nossa atividade. Então, abra o livro de matemática, o grossinho, na página 161, tá bom? A gente vai falar sobre quilômetros hoje. Leia a história em quadrinhos. Aí tem a Magali olhando para o sanduíche, tem promoção, sanduíche de metro. Ela vai vendo o sanduíche fez, mas o senhor não tem 1 quilômetro de metro? Aí tem o primeiro quesito. O que Magali perguntou ao vendedor de sanduíche? Por quê? Por quê? Ah, desculpa, bora voltar ao último quadradinho. Eu errei na leitura. Mas o senhor não tem um de 1 quilômetro? Ele
Vocês entenderam qual foi o quadrinho? Bom, eu e Magali vi uma mesa com um sanduíche bem grandão. Aí tem dizendo promoção, sanduíche de 1 metro. Aí ela fez, mas vocês não tem um sanduíche de 1 quilômetro, não? O que foi que ela perguntou? Aí vocês vão botar isso no primeiro quesito. Ela perguntou se o homem não vendia um sanduíche de 1 quilômetro. E por que ela perguntou isso? Porque 1 quilômetro são 1000 metros. Imagina, são 1000 sanduíches desses que ele tá vendendo. Além do metro, eita, aí embaixo agora. Além do metro, do centímetro e do milímetro, existe outra unidade de medida de comprimento muito usada, o quilômetro, que a gente conhece por km. Veja algumas situações em que 1 quilômetro é usado para expressar medidas de comprimento. Aí tem o rio Amazonas, tem cerca de 6.850 quilômetros de extensão. E é considerado um dos rios mais extensos do mundo, que são extensos, um dos maiores rios do mundo. Aí depois tem, do lado na imagem, depois de correr 15 quilômetros, o etíope Dautificado Admasu garantiu, em 2017, o título de campeão na corrida de São Silvestre, ao cruzar em primeiro lugar a linha de chegada. Segundo quesito. Converse com seus colegas e com seu professor sobre as seguintes questões. Letra A. Por que o quilômetro foi usado nas informações dessa página? Por que eles usaram o quilômetro? Porque se referia a lugares longe, a lugares extensos, a uma distância grande. Então, por isso que eles estão utilizando quilômetros. Letra B. Em outras situações, o quilômetro é usado para expressar medidas de comprimento. Em que outras situações são usados para medir avenidas, medir a distância de um lugar para o outro, de um estado, de uma cidade, de um bairro? O quilômetro pode ser utilizado em tudo isso. Agora vamos para a página 162. Questão 12. Thelma e sua família viajaram de carro de São Paulo para Campinas. A imagem mostra uma placa que eles observaram em um ponto do percurso. Letra A. De acordo com a placa, quantos quilômetros ainda restam ser percorridos nesse momento da viagem? Quantos quilômetros, gente? Tem um número aqui na plaquinha. Sabendo que a distância rodoviária entre as cidades é de cerca de 99 quilômetros, quantos quilômetros aproximadamente eles haviam percorrido até o momento da viagem? Que pergunta é essa? A distância do lugar onde eles saíram até o lugar que eles iam é a distância de 99 quilômetros. E na placa está dizendo que ainda faltam 72 quilômetros para eles poderem chegar onde eles estavam. Então, quantos quilômetros eles andaram? Para a gente saber, é muito fácil. A gente vai pegar a distância total, que são 99 quilômetros, né? Menos o quanto ainda falta para chegar, que é 72. Então, vocês vão fazer essa continha. E o resultado que der aqui é o caminho que eles já tinham andado, que já tinham percorrido. Não esqueçam de botar o número e depois botar do lado KM. Eu não botei aqui embaixo porque aqui do lado não dá mais, tá bom? Aí vamos para a questão 13. Sabendo que a distância rodoviária entre as cidades é de cerca... 13, tô falando a B. Sabendo que 1 quilômetro é a mesma coisa de 1000 metros, responda os itens. Escreva as medidas a seguir em metros. Vocês vão ter que, tem 2 quilômetros, 10 quilômetros, 7 quilômetros e 23 quilômetros. Vocês vão ter que converter, que mudar esses quilômetros para metros. E como é que vocês vão fazer isso? Fácil, fácil. Bom, a gente já sabe que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000, né? Então, ele quer que vocês mudem aí, de quilômetro para metros. Desculpa, de novo, vocês sabem que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Isso mesmo. Então, eles querem que vocês transformem aí os quilômetros para metros. Como é que vocês vão fazer isso? Aqui tem 2 quilômetros. Para vocês poderem transformar em metros, é só multiplicar por 1000. 2 vezes 1000. Quanto é 2 vezes 1000? 2000. Então, aqui, já temos 2000 metros. E aqui, 10. 10 vezes 1000. Quanto é 10 vezes 1000? 10.000.
Não esquece de... Aqui era quilômetros. Depois que a gente multiplicou por 1000, virou metro. Então tem que botar o M. Bem fácil, né? Vocês vão fazer a mesma coisa com 7 e com 23. Vai multiplicar 7 vezes 1000 e depois 23 vezes 1000. E aí vocês vão ter, ó, a distância em metros. Depois de vocês fazerem isso, vocês vão para a letra B, que tem: escreva as medidas abaixo em quilômetros e em metros. Aí já tem, ó, em metros. A gente vai ter que transformar a medida em quilômetros e em metros. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, aí tem dois numerozinhos. Tem 13.600 metros e tem 8.840 metros. Tem outros números abaixo também, mas eu quis pegar só os dois de cima. Vocês perceberam que tem um numerozinho que é um pouco separado do daqui. Então, esse numerozinho que está na frente separado, ele é o quilômetro. E o de trás, o metro. Simples. Então, aqui, ó, 13 quilômetros, 600 metros. Mesma coisa aqui. Quem tá mais separadinho aqui é o 8. Então, é 8 quilômetros, 840 metros. Somente isso que vocês vão ter que fazer. Muito fácil, né? Transformar metros para quilômetros e metros. Muito fácil. Então, já que agora vocês sabem como fazer, vocês agora vão para a página 163, tá? Questão 14. O mapa mostra parte do bairro onde Cristiano mora. Nesse mapa aparecem a casa de Cristiano, a escola onde ele estuda, um posto de saúde e uma papelaria. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Estão vendo? Esse aqui, essa mapinha aqui. Bom. A casa de Cristiano fica mais perto da papelaria ou do posto de saúde? Bora ver? A casa de Cristiano, a papelaria, o posto de saúde. Fica mais perto da onde? Daqui ou daqui? Como é que a gente pode saber isso? É só olhar a distância, gente. Tem um númerozinho aqui em cima, estão vendo? Que é a distância. É só olhar. Da casa de Cristiano para a papelaria, tem 351 metros, aí depois tem mais 450 metros. Então, tem que somar esses dois e vocês vão saber o resultado. E da casa de Cristiano para o posto de saúde, tem 459 metros e depois 224 metros. Qual é o mais próximo? Para vocês saberem qual é o mais próximo, é só fazer isso aqui, ó. Como eu disse, da casa de Cristiano para a papelaria tem 351 metros, uma distância, depois tem outra distância de 450 metros. Isso é da casa de Cristiano para a papelaria. Bora ver quantos metros tem? 5 mais 5, 10, sobe 1, 4 mais 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, 8. A gente sabe que aqui tem 801 metros. Aqui é a distância da casa de Cristiano para a papelaria. Agora, da casa de Cristiano para o posto de saúde, tem uma distância de 459 metros e tem outra distância de 224 metros. É só somar. 9 mais 4, 9. 10, 11, 12, 13. Boto 3, sobe 1. 5 mais 2, 7. Com mais 1, 8. 4 mais 2, 6. Da casa de Cristiano para o posto de saúde tem, ó, 683 metros de distância. Então, qual é o mais curto? É a papelaria ou o posto de saúde? O posto de saúde. Então, vocês vão colocar aí na letra A, posto de saúde. Já na letra B, vocês não precisam fazer essa continha não, eu só fiz para vocês verem como é que faz. No mapa estão indicando 2 caminhos que Cristiano costuma fazer para ir à escola. Quais são os nomes das ruas que correspondem ao caminho mais curto? Qual é a distância que Cristiano percorre nesse caminho? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A casa de Cristiano, a escola, tá vendo? E quais são os caminhos que ele pode fazer? Ele pode fazer isso aqui, ó. Descer por aqui, vir por aqui, aqui. Ou ele pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, todinho até chegar.
tem dois tipos de caminhos. Então, para a gente saber qual é o caminho mais curto, a gente precisa somar os dois caminhos, do mesmo modo que eu fiz aqui, que é que eu vou mostrar a vocês. Se a gente for seguir esse caminho aqui, ó, Casa Cristiano, vem por aqui, desce por aqui, a gente vai ter que pegar esse quilômetro, mais esse aqui, que é o que eu vou colocar agora no quadro. Bom, colocando aqueles números que eu disse a vocês aqui, o caminho fica 1.053 metros. A gente já sabe qual é a distância do primeiro caminho. Agora a gente vai saber a distância do segundo caminho. Que segundo caminho é esse? Esse aqui, ó. Ele descendo por aqui, vem pra cá, desce por aqui e vem pra cá. Então, vou ter que pegar, ó, a distância daqui, mais a daqui, mais a daqui, mais essa aqui. Os números e somar. Então, eu vou colocar agora no quadro esses números para vocês verem. Nessa nova distância que eu mostrei a vocês, ficou 459 metros, mais 224 metros, mais 225 metros, mais 360 metros. Então, quanto foi que ficou tudo isso? Somando tudo, fica 1.268. Fica 1.268 metros. Então, qual é o caminho mais longo? Realmente, é esse último que eu mostrei a vocês. O caminho mais perto é esse aqui, ó. O primeiro. Vocês vão ter que fazer essas duas continhas aí nesse quadradinho da letra B e vai escrever qual é a rua, qual é o nome da rua. Embaixo, o nome da rua é Rua Acre, Rua Tocantins e Rua Piauí. Vocês vão ter que escrever o nome dessas três ruas. Rua Acre, Rua Tocantins e Rua Piauí, que é o nome das ruas que ele teve que passar aqui em cima para poder fazer o caminho mais próximo. Aí depois tem a letra C. Cristiano vai à escola 5 vezes por semana. Qual é a distância que ele percorre em uma semana, indo e voltando pelo caminho mais curto? Ele vai 5 vezes por semana, mas ele vai e volta. Então, ele vai, ó, 10 vezes. Por quê? Porque ele vai e volta. 1, 2. Vai e volta. 3, 4. Vai e volta. 5, 6. Vai e volta. 7, 8. Vai e volta. 9, 10. Nessa ida e vinda 5 vezes na semana, então ele percorre esse caminho 10 vezes. Então, na letra B, para saber qual é a distância que ele faz em uma semana, é só multiplicar o número do caminho mais curto, isso é a letra B, tá? Que é 1.053, vezes 10. Aí vocês vão ter que resolver essa continha e saber qual é a distância que ele faz em uma semana, indo na escola 5 vezes. Depois que vocês terminarem essa página, vocês vão para a página 164. Vamos para a questão 15. Junte-se a um familiar. Vocês vão se juntar com alguém da família e vão fazer a estimativa da distância que vocês percorrem da sua casa até a escola. Pesquise a medida do trajeto percorrido e verifique se a estimativa se aproximou da medida exata. Como é que vocês podem saber qual é a distância da casa de vocês para a escola? Vocês podem botar no Google, né? A gente chama Google Maps. A mãe e o pai de vocês devem conhecer. Vocês botam o nome da escola de vocês e o nome da rua da casa de vocês. Desculpa, o nome da escola não, o nome da rua. O nome da rua da escola da gente é Rua Carolina. Aí vocês botam o endereço de vocês, o nome da rua e depois o nome da rua da escola da gente, que é Rua Carolina. Aí você vai botar lá a distância, vai dizer qual a distância de um até o outro. Aí vocês vão saber. Mas para isso vocês precisam da ajuda de um adulto, tá? Quem souber mexer no computador, melhor ainda, mas quem não souber precisa da ajuda de um adulto. Depois vocês vão para a questão 16. O Autódromo Internacional de Interlagos fica localizado no município de São Paulo. Sua pista mede 4.309 metros de comprimento. Quanto mede em quilômetros e metros a pista de Autódromo Internacional de Interlagos? A gente já fez essa atividade, não foi, agorinha? Então, ele tem de comprimento
4.309. Vamos transformar em metro em quilômetros. Como foi que eu falei a vocês, o número mais afastadinho é quilômetros. E eu, nesse número de trás, metro. Então, a distância é 4 quilômetros, 309 metros. Resposta da letra A, tá? Agora, a letra B. Em uma das corridas nesse autódromo, o carro do piloto que largou na primeira posição quebrou, quando faltava 1.530 metros para completar a segunda volta. Quantos quilômetros aproximadamente percorreu o carro desse piloto na prova? Para fazer isso é bem fácil. O que é que a gente precisa fazer? A gente sabe que essa é a distância, né? Do autódromo, pronto. Vocês vão botar a distância menos o que faltava para ele completar a segunda volta. Quanto foi que faltava? 1.530. Então, vai ser 4.309 menos 1.530. Vocês precisam saber do resultado daqui. Depois que vocês souberem do resultado daqui, vocês vão somar 4.309 mais o resultado daqui, aqui. E aí, o resultado que der aqui será a resposta. Bem simples. De novo, vai pegar 4.309 menos o que faltava para ele poder fazer a segunda volta. Aí, vai dar um resultado aqui. Depois que vocês derem esse resultado, vocês vão pegar de novo 4.309 e vai somar com a resposta daqui. Vocês vão botar aqui, essa resposta que der aqui, vocês vão botar aqui. Aí você já tem a resposta, tá? Essa é da página 164. Depois, vocês vão para a página 165, questão 17. Complete as informações a seguir com a medida mais adequada entre as que aparecem na ficha. Tem várias distâncias aí, vocês vão ver, ó, botar qual que combina mais. Exemplo. A letra A. A distância rodoviária aproximada entre João Pessoa, o estado da Paraíba, e Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, é de quanto? É um lugar de quanto? Quanto mais ou menos vocês acham que é? 384.400 quilômetros ou 3.357 quilômetros? Vocês acham que é qual? Aí depois tem a distância da Terra até a Lua é de aproximadamente quanto? Letra C. O contorno de um campo de futebol mede aproximadamente quanto? Depois a letra D. Uma cédula de R$2 mede aproximadamente quanto? Isso aí vai ser de lógica. Vocês têm que prestar atenção no que é que a pergunta está perguntando e ver o tamanho, ó, da distância. E é uma questão mais de lógica. Não tem problema se errar, tá, gente? Eu tô aqui para ajudar. Vocês fazem e me mostram. Eu digo, ó, não tá certo, tá certo. Ajuda vocês sem problema. Depois vocês vão para a questão 18, que tem. João está fazendo uma viagem. Ele saiu de Florianópolis, estado de Santa Catarina, e vai até Vitória, estado do Espírito Santo, passando por São Paulo e Rio de Janeiro. Veja o mapa ao lado. Estão vendo aqui, ó? O caminho que ele vai... Deixa eu botar aqui. O caminho que ele vai percorrer é todo esse aqui. Bom, qual é a distância entre Florianópolis e Vitória nesse percurso? Florianópolis, gente, é só ir seguindo os numerozinhos até Vitória. Tem, ó, 305... Eita, desculpa que eu enrolei tudo agora. Eu vou botar aqui no quadro para vocês verem. Para saber a distância, vocês vão somar esses numerozinhos aí que tem no mapa. 705 quilômetros, mais 438 quilômetros, mais 522 quilômetros. Vocês vão somar tudo isso e a resposta que der aqui é a resposta da letra A. Agora a letra B. Quantos quilômetros ele percorrerá se for para a Vitória e voltar para Florianópolis seguindo esse mesmo percurso? Se ele for para Florianópolis, vai dar isso aqui. E se ele voltar, vai dar a mesma coisa, porque ele vai fazer o mesmo caminho. Então, para saber quanto vai dar se ele for e voltar, é só pegar o número daqui e vai fazer vezes 2. Você vai pegar o número daqui, vai botar aqui. Isso aqui é na letra B, tá? Vocês vão pegar a resposta daqui, vai botar aqui e vai multiplicar por 2.
E aí, tem a resposta certa. Bem facilzinho, né? E chegamos ao final da nossa aula. Hoje foi bem fácil, é só continha mesmo. Quilômetros não tem nada de difícil não, é só continha. E continha bem facinho de fazer, dá tranquilo para fazer. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.